Boa noite a todos os trabalhadores e frequentadores da Casa Paulo de Tarso. Bendito seja Deus mais uma vez por estarmos reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Que possamos abrir os nossos corações, alma e entendimento e darmos acolhida ao trechinho de hoje que vamos refletir. O capítulo de hoje será o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Itens de 1 a 4. Fazer o bem sem ostentação. Fica uma indicação de leitura para todos nós quando tivermos um tempinho, que façamos então a leitura deste capítulo todo, que ele tem 20 itens e será de grande valia, vai qualificar ainda mais os esclarecimentos e o nosso entendimento. E também o livro dos Espíritos, as questões 886 a 888, que são bastante esclarecedoras e que guardam relação com esse tema. Então, ouçamos agora a leitura do texto evangélico. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. E aí o item 2 deste capítulo é a cura que Jesus faz a um leproso e diz para ele ir mostrar ao sacerdote para ele recuperar o direito de conviver em sociedade. Jesus não disse em nenhum momento vá alardear o grande feito, mas apenas dê a sua oferta e vá se apresentar ao sacerdote para poder voltar a conviver em sociedade. Então, o objetivo deste tema é que aprendamos a fazer o bem sem ostentação, isto é, que aprendamos a renunciar ao testemunho dos homens. Eliseu Rigonati, um grande estudioso espírita, ele nos mostra 2 sentimentos a serem trabalhados. O primeiro é a humildade, que nós devemos trabalhar no nosso coração em tudo, não só ao fazermos a caridade moral e a caridade material. E o segundo é combater, tirar o orgulho das nossas ações, das nossas atitudes e do nosso comportamento. É por essa razão que fica recomendada a nossa leitura
da questão número 888 do Livro dos Espíritos, onde São Vicente de Paulo vai nos explicar, vai nos esclarecer muito bem sobre a esmola e os donativos. Então, vale a pena relermos essa questão do Livro dos Espíritos, a 888, que guarda muita relação com esse tema. E vamos recorrer a uma parte de uma história de um irmão espiritual que era assistido por benfeitores espirituais também em uma morada inferior. O irmão era um homem bem-sucedido nos negócios, só que ele era impiedoso em seu lar e em todos os seus relacionamentos. Ele contribuía com regularidade lá na igreja. Ele era bastante, praticava bastante o bem lá na igreja onde ele participava. E lá ele era muito querido, muito estimado pelos seus líderes religiosos, pelos seus irmãos de fé, e era muito destacado. E isso alimentava muito o orgulho dele. Até uma capela havia sido batizada com o nome dele. Quando ele desencarnou, ele se surpreendeu muito. Ele foi parar em um ambiente esquálido, um ambiente frio, um ambiente cuja atmosfera era muito pesada. Havia uma névoa acinzentada, uma iluminação precária, uma vegetação escassa, um solo árido, as árvores distantes, as habitações eram longe umas das outras, sem nenhum conforto nas instalações. Era uma tristeza. E o irmão espiritual, então, começou a sua reflexão e sentiu-se enganado, se sentiu injustiçado e a sua vida virou um amargor. Nos seus questionamentos, ele pensava: onde está a minha recompensa? Pois ele acreditava que os seus donativos pesariam na balança divina e ele subiria para o céu. Ele teria uma recompensa por isso. Mas como ninguém é abandonado em nenhum plano de existência, nenhum de nós somos abandonados do amparo de nosso Pai. Ele começou então a ser visitado por um benfeitor espiritual que ainda levava outros dois para aprenderem a assistência espiritual, e começou então esse irmão benfeitor espiritual a trabalhar a mente, a trabalhar a compreensão desse irmão, para tirá-lo daquela situação de revolta, de sentimentos de injustiça e de incompreensão. Então, agora, colocada a história trazida pelos irmãos espirituais, nós vamos fazer o nosso raciocínio. Jesus ensinou a todos nós, no seu Evangelho, a praticarmos o bem sem ostentação, sem
exibicionismo, para não parecer que somos ou que estamos melhores que o nosso semelhante. Aquele que está necessitado, ou moralmente ou materialmente, a situação dele já é bastante difícil. Então, é preciso praticar o bem, tanto de ordem moral, como consta no Livro dos Espíritos, na 886, benevolência, que é a boa vontade, indulgência, prática do perdão, da tolerância, também os donativos, que nós podemos repartir, que nós podemos compartilhar, que nós podemos partilhar, é o estendimento de mãos que nós devemos ao nosso semelhante. E a humildade, isso é preciso ser praticado, nós precisamos fazer o exercício também da prática da humildade. E a prática da humildade, também com essa caridade material e essa caridade moral, ela não exclui o sentimento de alegria, ela não exclui o sentimento agradável de ter sido útil, o sentimento agradável de servir, ela não exclui. É preciso que tiremos o orgulho e o exibicionismo das nossas ações, dos nossos procedimentos, porque com o orgulho, com a nossa demonstração de orgulho, nós empurramos o nosso próximo para a margem. Nós humilhamos o nosso próximo. O irmão espiritual da história também precisará aprender a perdoar. Perdoar o quê? Perdoar os seus líderes religiosos que, no afã de arrecadar, no afã de muita contribuição, de angariar muita contribuição para as obras da igreja, eles negligenciaram o verdadeiro ensinamento moral transformador com a bajulação que eles dedicaram a esse irmão toda vez que o destacaram, o aplaudiram com gestos, com atitudes. Então ele vai precisar perdoar também esses irmãos que negligenciaram o ensinamento de nosso mestre. E Jesus, ele nos ensina, então, a fazer o bem sem ostentação, para não humilhar a miséria alheia, tanto a miséria moral quanto a miséria material. E no item 4 é Jesus nos ensinando, e no item 4 é a doutrina com Jesus, que nos ensina. No item 4 deste capítulo 13, ela nos ensina, ela reforça o ensinamento de nosso mestre, quando ela nos apresenta ali um caso de uma senhora muito distinta, que tem compaixão no coração e se movimenta no sentido de praticar caridade moral, levando palavras de conforto, de consolação, e também levando os donativos para uma família cujo pai está hospitalizado e não pode então trabalhar para levar os suprimentos em seu lar para a esposa e os filhos. E a esposa e os filhos estão carentes e ela leva palavras de consolação, leva notícias, leva esperança e leva o donativo e ainda se apresenta, se veste de uma forma modesta
para que com o seu luxo ela não aniquile as pessoas que estão vendo a presença dela com o seu luxo. Ela não fere as pessoas que estão recebendo esses donativos, recebendo essa caridade. Então ela não fere de maneira alguma os seus protegidos, apresentando-se lá como quem vai a uma festa com arrogância, com soberba, com querer aparecer, eu sou, eu tenho. Então ela leva ainda a sua filha para ensiná-la a seguir também o ensinamento de Jesus, para a filha aprender na prática, junto com a mãe, a prática da caridade e o comportamento que nós devemos ter. Então, tomemos cuidado para não ostentar as nossas boas obras em nenhum lugar, não só na nossa casa de religião. O nosso Pai vê o que fazemos em segredo. O nosso Pai vê o nosso íntimo, vê o íntimo dos nossos corações e movimenta as chuvas de bênção em nossos dias. Era essa a mensagem de hoje para a nossa reflexão. Nós agradecemos a atenção e renovemos a todos nós os votos de que a presença luminosa de nosso Mestre esteja conosco e em nossos lares. Assim seja, glória a Deus.